A história da enfermagem em Santa Rosa e na microrregião fronteira noroeste passa forçosamente por Jacinta Espias. Ela está há 40 anos no Hospital Vida e Saúde. 1981. Como era o Vida e Saúde naquele período, Jacinta? Olha, Jair, naquele tempo eu tenho a imagem guardada ainda do primeiro dia de trabalho, formada como enfermeira. Quando retornei, eu já conhecia um pouco o hospital, porque eu tinha trabalhado 4 anos antes como técnica de enfermagem ali. E daí, quando eu retornei, tive que assumir numa nova função. Eu pensei, o primeiro dia, assim, não tinha enfermeira para me passar o plantão. Quem era a enfermeira que eu vim substituir era a Ivone Carpenedo, a Ivone Rumpel, agora a Ivone Rumpel, que passou no concurso da 14ª e foi chamada. Ela saiu em outubro e eu vim em dezembro, antes do Natal, 21 de dezembro, eu vim para assumir, então, o cargo de enfermeira ali. Ninguém me passou o plantão. E o primeiro pensamento foi assim, por onde começar? O que eu vou fazer primeiro? Em que eu vou gastar ou investir as minhas 8 horas, ou 9 horas, ou 10, 11, 12 horas que seriam necessárias? Então, isso foi uma preocupação bem grande. E vi coisas assim que me chamaram a atenção, que eu enxergo até hoje nos postos de enfermagem. Me lembro ainda de quantos funcionários e tinha, qual era a qualificação deles quando eu comecei. Quantos? Na época tinha 64 atendentes de enfermagem. Esses atendentes de enfermagem tinha gente junto que tinha 3º ano do ensino fundamental, 4º ano do ensino fundamental, tinham dificuldade de conseguir escrever uma linha para registrar o que foi feito, as dificuldades assim, cognitivas que tinha, mas eles sabiam cuidar de pessoas. Então, isso era um lado assim, importante, mas para a gente conseguir introduzir coisas novas, assim, que a gente veio cheio de ideias e de projetos que a gente queria implementar, mas a gente encontrou dificuldade com isso aqui. E a gente, na época, estavam trabalhando 9 técnicos de enfermagem, que posteriormente, logo, não muito tempo depois, foram desligados num único dia só. Aí já começou com crises e tudo, e os que tinham um pouco mais de experiência, então, e com conhecimento teórico, foram desligados. Então, eram 64 atendentes de enfermagem e 9 técnicos de enfermagem. Isso em 1981. Em 81. Enfermeira, você era a única. Era a única, assim, estava trabalhando na época a enfermeira Liliane Carpenedo, filha do seu Pedro Carpenedo, mas ela estava em São Paulo fazendo pós-graduação. Mas logo em seguida ela também já saiu, foi trabalhar no posto na saúde pública, daí eu fiquei por um bom tempo sozinha. Passado 40 anos, em 2021, qual é a situação hoje do nosso Hospital Vida e Saúde com relação a enfermeiras, enfermeiros e hoje técnicos em enfermagem? Tá. Olha, não tem nem como comparar, assim, a evolução gigantesca que foi, realmente a gente precisaria muito tempo para contar isso. Mas hoje, para o senhor ver, assim, se naquela época eu era uma enfermeira só, por um período, depois veio a Tânia, a Tânia, que depois foi para o Universitário de Santa Maria, veio a Linda Sangoy, veio trabalhar comigo, daí a gente já estava em 3 e a gente achava assim que a gente estava conseguindo fazer um bom trabalho. Hoje nós somos em torno de 112 enfermeiros formados, graduados, e somos perto de 500 técnicos de enfermagem. Os atendentes que naquela minha época trabalharam, eles tiveram que se profissionalizar até 1988, veio uma legislação do Corém, do COFEM, e eles tinham que então fazer o primeiro grau, concluir o primeiro grau, daí foi feito um projeto bem legal do Banco do Brasil com o Ministério da Saúde. Então muitos daqueles atendentes que eu falei, que não tinham primeiro grau, eles tiveram a oportunidade de concluir
ou então o ensino médio, conseguiram fazer uma adaptação para conseguir ser auxiliares ou técnicos de enfermagem. Então, hoje nós representamos, somos em torno, passamos de 50% de todo o quadro funcional, que hoje se representa 1.200 funcionários, e em torno de 600 por ali são do serviço da enfermagem. Então, o salto e a transformação que ocorreu é algo assim gigantesco, e às vezes a gente escutava assim, mas estão colocando tanto enfermeiro, mas eu digo assim com toda a convicção que a enfermagem prepara para poder contribuir em todos os pontos dentro da instituição hospitalar e na saúde pública também, ó. A gente tem conhecimento assim de gerenciamento muito bom, amplo. A gente tem um gerenciamento básico também da parte na nutrição. Naquela época tinha uma nutricionista, hoje devem ter mais de 10. Farmacêutico tinha hoje tem 14 farmacêuticos trabalhando. Fisioterapeuta nem tinha às vezes. Depois entrou o fisioterapeuta assim, por causa de exigências legais com as UTIs e tudo. Então, a transformação foi grande e a melhoria e a organização do trabalho também, a contribuição com as diferentes áreas também. Como era ser enfermeira em 1981, comparado com hoje, esse período de 40 anos, na questão aí de equipamentos, tá? Na questão do próprio crescimento profissional, tá? De 1 para 112, você falou? E agora nós somos 112. Vai saber no futuro, né? Este grande hospital, hoje referência macro-regional em algumas especialidades. Jacinta, o teu começo, há 40 anos atrás, e essa trajetória, a relação da profissão com a instituição Vida e Saúde. Olha, a minha relação com a Vida e Saúde, sempre falo, a minha história pessoal e profissional, eu confundo muito sempre com a história do Vida e Saúde, porque eu passei no Vida e Saúde 50% dá para dizer, da minha vida, eu estou dentro do Vida e Saúde. Nesses 40 anos que o senhor falou, eu saí 4 anos e meio, fui trabalhar em 3 de Maio. Depois recebi convite para retornar, eu tive a coragem de voltar, porque isso também foi uma experiência muito grande, assim, nesses 4 anos e meio, tinha acontecido várias coisas, e daí retornar e reassumir de novo uma função numa época diferente, com circunstâncias diferentes, mas foi um grande aprendizado. Então, o que me deu assim uma bagagem bem grande, quando ali não tinha, quando eu cheguei, depois nós éramos 3, passou para 5, para 7, até que a gente conseguiu, então, colocar um enfermeiro em cada turno, manhã, tarde, noite, e daí depois nos principais setores. Isso levou vários anos levou isso, assim, que o enfermeiro pudesse estar junto, então, principalmente nas unidades mais críticas. Isso foi uma experiência de vida muito grande, como que a gente tinha que lidar com as pessoas, como conseguir formar uma equipe. Acho que os 14 anos que eu trabalhei na UTI, junto com a coordenação, eu trabalhava na UTI de manhã, fazia parte da assistência e de tarde eu fazia a coordenação do serviço da enfermagem. Mas esse trabalho dentro da UTI, a UTI do Vida e Saúde hoje, fui eu que projetei de ponta a ponta. A engenheiro assinou a planta. Eu tinha guardado assim, meu papel vegetal, assim, onde eu tinha feito os desenhos, tudo. Isso é uma pena assim, que isso se perdeu em mudanças ali, que eu desenhava e levava, então, para discutir e para aprovar. Eu sabia cada centímetro dos pilares e das tomadas, quantidade de tomadas e tudo isso a gente fez junto com a assistência. O senhor falou antes da tecnologia. Na UTI, naquela época, tinha um único respirador. Ó. E o que eu passei, então, isso a gente viveu assim. Às vezes vinha o segundo, vinha o terceiro paciente que precisava um respirador. Nós ficávamos
ambuseando, ventilando esse paciente, até que a gente conseguiu ligar ou para 3 de Maio, ou para Giruá, ou para Santo Cristo, até que tu arrumou um motorista para ir buscar esse aparelho, até que ele voltava com o aparelho, a gente ficava ambuseando o paciente. Então, essa era a nossa realidade. A UTI nova, ela foi inaugurada, então a UTI que ainda serve hoje, ainda atende hoje ainda as necessidades, não tinha uma legislação específica, a RDC 50 de 2000, ela entrou em 2004, então eu nem tinha lá em 90, a gente começou a projetar e ela foi inaugurada em 93 ali. A gente não tinha nenhuma legislação para se basear, para estruturar ela. E ela está ali ainda servindo até hoje, mas na época a gente já planejou ela assim para ter uma central de monitorização, de que todos os leitos fossem visualizados pelo posto da enfermagem, que a gente teria a visualização para o paciente. A gente pediu assim para também ter já uma canalização e a rede elétrica para centralizar então a monitorização dos pacientes. O senhor sabe quando que foi colocado um monitor central? No ano retrasado, foi no ano passado, no ano retrasado. Então, a instalação estava projetada desde 1990. E tudo isso, assim, a gente teve que fazer, teve que colocar a mão na massa, teve que pensar e foi envolvida. Outra coisa, assim, foi uma grande experiência, assim, que eu tive essa oportunidade de trabalhar com tantos provedores e gestores diferentes, assim. Quando eu vinha, trabalhei um pouco, assim, conheci com o falecido Pedro Carpenedo, o Bruno Sala, que também já não está mais aqui. Trabalhei com o Agnoleto, que era na época das raspadinhas. Trabalhei com o seu Paulo Madeira, foi uma fase muito boa, tenho todo o respeito pelo seu Paulo Madeira, o Barilli, o seu Barilli, o marido da Odacira, como é que é ainda? Domingos O Paz. seu Domingos Paza, o Ilmo Junges, e agora desde 2006 com esse novo grupo. Mas esse novo grupo, assim, deu uma quinada, assim, no hospital. Uma quinada, assim. Você fala do período a partir de 2006, quando o atual prefeito Anderson Mantei assumiu a presidência do que hoje Isso. se denomina Conselho de Administração. Conselho de Administração. Isso. Uhum. E daí a denominação de provedor saiu também nessa época para presidente. E daí de trabalhar com esses gestores diferentes, assim, com alguns a gente tinha que se encolher mais, com os outros puxava mais o elástico, então tinha essa elasticidade, assim, de participação também e do jeito de trabalhar e conduzir. Bem, você antes fez referência às demissões dos técnicos em enfermagem, e tu usou a palavra crise. O Hospital de Saúde, financeiramente, conviveu com muitas crises econômicas. Era a questão da despesa ser muito maior do que a arrecadação. E aí veio um período agora mais recente, onde o Vita Saúde passou a ofertar mais serviços e de média e alta complexidade. Cresceu o prestador de serviço de saúde e, forçosamente, por via de consequência, a profissão de enfermeiro. Com certeza. O que também contribuiu ali, assim, que temos o nosso conselho, eles também fazem as visitas fiscalizatórias, então tem uma legislação a ser cumprida também para os hospitais que têm UTIs, tem até uma lei do Ministério da Saúde, para ter uma UTI, tu tem que ter esse quantitativo de pessoas a nível das diferentes especialidades e técnicos da enfermagem e enfermeiros. Então, também forçosamente, como o senhor falou, que foram abertos mais serviços de alta complexidade, mas junto, por trás, vem uma legislação também que também coloca isso. E o enfermeiro tem muito a contribuir, com certeza, porque eu falei que ele tem
essa preparação, assim, de um olhar mais do todo. Então, tem enfermeiro, então, na lavanderia, no serviço de higiene, tem hospitais que têm enfermeiro no serviço de compras, porque o enfermeiro conhece os materiais, os diferentes materiais. Tem hospitais que têm enfermeiro no faturamento, porque ele sabe também olhar uma conta, assim, ver que procedimento que o paciente faz, e o que precisa para fazer, para ver se efetivamente tudo foi debitado. Então, a gente tem uma preparação para isso. E também as exigências, a complexidade assistencial mudou muito, a complexidade, a epidemiologia, as doenças, assim, muito mais doenças mais graves, pacientes mais complexos, mais violência também, assim, que está acontecendo. Pois é. E Aí, exige crescendo o tudo hospital, isso. vocês, profissionais da Sim, enfermagem, também precisava se adaptar, assim, e para essa. ampliaram. Em 1981, quantas unidades tinha de leitos o Vide Saúde? Olha, o senhor sabe que naquela época tinha mais leitos do que tinha hoje. Não sei se o senhor está lembrado que era hospital de caridade, quando eu vinha, o Hospital Vida e Saúde, ele foi denominado em 2001 só, então, naquela época tinha o pavilhão Santa Terezinha, esse era um pavilhão exclusivamente para doenças infecto-contagiosas. Eles eram separados, então paciente com tuberculose, pacientes com meningite, pacientes com difteria, naquela época, assim, eu peguei ainda pacientes com difteria, criancinhas que tinham difteria, tétano, tinha muito, então, os pacientes eram isolados numa ala totalmente separada, que se trabalhava de uma forma totalmente diferente também, ó. Esse pavilhão depois sumiu e a gente começou a cuidar dos pacientes dentro dos setores que estava. Mas naquela época não tinha ainda hemodiálise, UTI já tinha, assim, quando eu vim. A UTI pediátrica eu ajudei a estruturar, ela foi estruturada posteriormente, então UTI neonatal não tinha. O serviço de traumatologia estruturado também não tinha, serviço de oncologia veio depois também, então vários serviços de alta complexidade que não havia nesse. Então, essas especialidades, elas também trazem benefícios em termos de aprendizado, de treinamentos, de especializações e especialistas diferentes que a gente tem que trazer também. Jacinta Espias, enfermeira, qual é o cargo que você ocupa hoje na estrutura do Vide Saúde em 2021? Hoje eu estou coordenando um serviço muito importante, assim, olha, que eu acho que dá embasamento, assim, para toda a outra estrutura, que é a coordenação do núcleo de educação corporativa. Então, me envolvendo, assim, com toda a parte das capacitações, dos treinamentos necessários, participação na integração de novos funcionários. Esse cargo eu estou exercendo há 2 anos, ó. Então eu tinha 30 anos, mais de 30 anos, eu tinha a coordenação do serviço da enfermagem, depois eu tive, assim, a alegria de ajudar a estruturar ou de partir do zero, do núcleo de segurança do paciente, e tinha 2 anos e o hospital, felizmente, nesse período conseguiu ser certificado ali, e daí depois a dona Vanderly, nossa diretora, me colocou esse outro desafio e, às vezes, a gente também pensa assim: "Puxa vida, mas já trabalhei tanto, assim, já dei bastante, assim, agora começar tudo, sair daquilo que está encaminhado, tudo está caminhando já com as próprias pernas ali, daí começar de novo do zero", mas isso também é um grande aprendizado. É um grande aprendizado ter que depois começar de novo, então tem muita agora essas metodologias antigas que não se pode mais pensar só em levar uma turma de 30, 40 pessoas no anfiteatro e passar slides ou uma pessoa só falar. Então os treinamentos hoje, eles precisam ser ativos, com participação dos sujeitos. Então a gente tem que explicar a teoria, eles têm que receber a teoria, mas eles têm que entender a teoria e eles têm que saber como aplicar. Então, sempre tem que ser teórico-prático,
E eles têm que saber, assim, por que eu tenho que fazer daquele jeito, o que pode acontecer se eu não fizer daquele jeito. E isso a gente aprende fazendo, não só escutando. Então, hoje a gente estava olhando, ainda hoje de manhã, a pirâmide do conhecimento. Se a gente só escuta, nós só aprendemos, lendo, aliás, se eu só leio, é colocado uma projeção ali, eu só leio isso, eu esqueço isso com muito mais facilidade, tem 10% só de aproveitamento disso, de lendo. E se eu vejo e leio, daí já vai para 20%. E assim vai indo. Então, se eu me envolvo, e se eu sou questionado, se eu tenho que participar, e se eu tenho que demonstrar como fazer, o aprendizado fica muito mais presente. Então, esse é um cargo, assim, desafiador, desafiador. Assim. Esta é a enfermeira Jacinta Espias, que há 40 anos atrás começou a treinar a si própria. Era a única enfermeira. E hoje treina cerca de 600 profissionais. É o aperfeiçoamento diário do Hospital Vida e Saúde, que no domingo passado, dia 27 de junho, completou 86 anos.